Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada tem muitos vídeos à sua disposição e hoje eu vou trazer mais um vídeo intitulado A Luz da Bíblia, justamente para combater diversas heresias que estão aparecendo aí na internet. Ocorre que apareceu hoje na internet, tem muitos livros apócrifos à disposição para quem quiser comprar, porque as editoras imprimiram esses livros e querem vender, e elas têm razão para isso. Porém, há pessoas que estão lendo esses livros e estão confundidas, pensando que essas mensagens desses livros são superiores à mensagem da Bíblia. Existe até um determinado cidadão aí que está fazendo muito sucesso aí nos podcasts, porque traz mensagens baseadas neste livro e diz que isso foi culpa de Jerônimo, que quando pegou a Septuaginta para traduzir para o latim, então ele baniu, né, os livros apócrifos e vai por aí afora. É muita confusão que existe por aí. Porém, eu quero deixar bem claro aqui que esses livros apócrifos, eles não têm capacidade de produzir mensagens que sejam iguais às mensagens bíblicas que estão compiladas nos 66 livros da Bíblia, certo? Eu não quero aqui defender nem Jerônimo, nem ninguém, nem os homens que se reuniram para formar o cânon, mas quero dizer que está muito bem concatenado, estão muito bem concatenados os 66 livros da Bíblia, e eu não tenho queixas dele, e não troco de forma nenhuma aquelas mensagens pelas mensagens que eu encontro nos livros apócrifos. Eu tenho aqui, na faixa de mais ou menos 300 livros apócrifos, gravados em PDF no meu computador, que eu utilizo para pesquisar, para ver alguma coisa que eu às vezes necessito de falar. Porém, esses livros jamais poderão ter a credibilidade que os 66 livros da Bíblia têm, porque ali foram escolhidos com muito critério e eu não abro mão desses detalhes, tá bom? Por esse motivo, vou trazer mais uma mensagem hoje com o título A Luz da Bíblia, tá bom? Vamos à mensagem. Eu coloquei aqui, aí, à luz da Bíblia, mensagens advindas de livros apócrifos jamais poderão igualar-se às mensagens bíblicas. Não tem como isso ocorrer, tá bom? Então, não tem como se igualar. É difícil porque os livros apócrifos não foram colocados no cânon sagrado exatamente porque seus conteúdos não merecem toda a confiança que aqueles 66 livros mereceram para estarem hoje no cânon sagrado. Vamos embora. Vamos em frente. Bem, eu vou trazer alguns exemplos de livros. Eu tenho aí mais de 300 livros apócrifos que eu gravei em PDF no meu computador, justamente para fazer pesquisas. Porém, esses livros não têm autoridade para que as suas mensagens suplantem as mensagens bíblicas. Infelizmente, tem gente por aí fascinado, né, com esses livros e pode até ficar fascinados, é claro, mas não devem, poder até que podem, mas não devem tentar substituir pelas mensagens originais da Bíblia, certo? Eu vou trazer apenas alguns exemplos aqui, mais ou menos 3 exemplos, só para ficar aí registrado para você, que esses livros não têm autoridade sobre a Bíblia e as suas mensagens não são tão concisas assim. E quero mais uma vez frisar que eu tenho todos eles aqui, aqueles que eu pude, né, baixar. Alguns eu paguei, outros eu baixei gratuitamente em PDF e estão no meu computador e eu os utilizo para alguma pesquisa, porém, a mensagem deles não é consistente com a mensagem bíblica. Eu vou começar pelo livro de Enoque, que hoje está sendo muito badalado aí, e as pessoas ficam admiradas, mas
é isso, por que não colocar esse livro na Bíblia? Eu vejo aí podcasts, vídeos e mais vídeos sendo gravados e as pessoas questionando por que esse livro não foi encaixado na Bíblia. Enoque era um homem de Deus e agora eu vou trazer aqui para você porque é, não foi encaixado esse livro na Bíblia. Primeiro grande motivo, coloquei aqui, porque o livro de Enoque não consta da Bíblia. Primeiro grande motivo, autoria e datação. O livro de Enoque foi escrito séculos depois da vida de Enoque, que é mencionado na Bíblia. O livro foi atribuído a Enoque para lhe conferir credibilidade, mas não foi escrito, mas foi escrito muito tarde, provavelmente entre 300 e 100 anos antes de Jesus, certo? Então, veja só, esse é o grande primeiro motivo de que esse livro de Enoque, esses livros, né, porque são livro 1, 2 e 3, eles não foram incluídos na Bíblia, mesmo Enoque sendo mencionado na Bíblia como um homem de Deus, porque, além de ter sido escrito muitos anos depois da vida de Enoque, mas muitos anos mesmo, esse nada pode se dizer que foi Enoque que escreveu, né? A datação, certo? A autoria e a datação fica aí totalmente em dúvida. Vamos ao segundo grande motivo. O segundo grande motivo é o estilo e conteúdo diferentes, certo? O livro de Enoque possui um estilo e um conteúdo que é totalmente diferente, conteúdos diferentes dos livros bíblicos, com passagens que abordam temas controversos e totalmente questionáveis, que não se encaixam na teologia bíblica nem no bom senso, é claro. Eu tenho estes 3 livros aqui, gravados no meu computador, leio de vez em quando para tirar alguma dúvida de alguma coisa, não deixo ele ali como se fosse um lixo, não, nada disso, mas qualquer pessoa que tiver pelo menos 2 neurônios funcionando na cabeça percebe que esse livro não teria condições de ser encaixado na Bíblia por causa desses motivos que eu já estou trazendo aqui para você. Vamos em frente para o terceiro motivo. Terceiro grande motivo, não teve o devido reconhecimento como escritura. Jesus e os apóstolos não o reconheceram como escritura, e embora alguns pais da igreja o valorizaram, nunca o consideraram parte da palavra de Deus. Em resumo, não pode ser considerado autêntico, certo? Então, eis aí 3 grandes motivos. Eu teria muitos outros motivos para trazer aqui, mas o vídeo ficaria muito grande. Então, esses 3 motivos são suficientes para provar para você porque esse livro de Enoque não foi incluído no cânon sagrado. Então, esses que ficam aí achando absurdo, mas por quê? Eu vejo aí em vários vídeos na internet, esses livros não foram escritos, sendo que Enoque era um homem de Deus, essas pessoas são leigas e não sabem o que estão dizendo. Tá bom? Então vamos em frente. Vou trazer aqui outro livro também, que eu tenho ele aqui, eu tenho muitos, né, desse tipo da forma. Mas as pessoas também ficam, mas por que, rapaz, não colocaram esse livro aí na Bíblia? Pessoas leigas que não compreendem. É o Apocalipse de Pedro. Eu também tenho esse livro aqui, o Apocalipse de Pedro. Por que ele não foi incluído na Bíblia? Eu já vi pessoas aí questionando. Vou trazer também 3 motivos aqui, rapidamente para você, mas eu teria muitos outros motivos para elencar aqui. Não quero deixar esse vídeo assim tão longo. Primeiro motivo, autoria apostólica. Né? É questionável essa autoria. Não é considerado escrito pelo apóstolo Pedro, o que é um critério importante. Segundo,
inconsistências teológicas. O texto contém algumas ideias que divergem da doutrina cristã ortodoxa, o que levantou dúvidas sobre a sua validade. Olha, e diverge muito, certo? Não é a questão de divergência que a gente pudesse dizer, não, mas por que a gente não pode aceitar as divergências? É claro que a gente pode aceitar divergências, porém eram absurdas e que não merecia confiança. Então, por esse motivo, não foi incluído na Bíblia. Não estou aqui querendo defender aqueles que fizeram o cano sagrado há algum tempo atrás. Não, nem os conheci, apenas de história. Porém, quando a gente lê esses livros, a gente percebe que é uma realidade isso que eu estou dizendo. Terceiro grande motivo, não foi amplamente aceito como parte do cano bíblico da igreja primitiva. Então, não adianta querer agora maquiar a verdade e querer dizer, não, isso foi porque é, era totalmente frontal contra os religiosos, não tem nada a ver com os religiosos. Isso aí foi excluído porque, se você lê hoje e for uma pessoa honesta, você vai perceber que esses livros não merecem confiança para estarem no cânon sagrado, tá bom? Então vamos em frente. E agora, terceiro, né? Terceiro e último desses livros, eu tenho também esse livro aqui, eu tenho muitos desses livros. O Evangelho, por que o Evangelho, as pessoas perguntam, de Tomé não foi incluído na Bíblia? É interessante. Quando eu leio o Evangelho de Tomé, eu fico pensando, como é que as pessoas ainda questionam isso? É preciso ser muito leigo para questionar essas coisas. O Evangelho de Tomé, eu coloquei aí, né, escrito para você também ter a informação escrita e ouvir e ver, né? O Evangelho de Tomé não foi incluído na Bíblia por várias razões. Em primeiro lugar, ele não é uma narrativa contínua como os evangelhos canônicos, mas sim uma coleção de ditos de Jesus sem nexo, sem muitos. Eu vou usar uma linguagem chula, sem pé, sem cabeça, né? É uma coleção de ditos de Jesus, sem pé, sem cabeça. Além disso, o Evangelho de Tomé contém elementos gnósticos que foram rejeitados pela igreja primitiva. Eu aí agora para você entender porque não adianta ficar agora querendo fazer um auê aí na internet só para ganhar cliques no seu canal. Eu prefiro ficar com a verdade, não ter muitos inscritos. Graças a Deus, mesmo assim, já tenho mais de 5.000 inscritos, mas ficar estritamente com a verdade do que querer ganhar visualizações no YouTube com mentiras e com absurdos. Bom, então é isso que você está vendo aí. É por isso que eu coloquei mais esta mensagem à luz da Bíblia e estou dizendo com todas as letras que as mensagens contidas nos livros apócrifos jamais, jamais, jamais poderão superar as mensagens bíblicas genuínas. Deus abençoe e até a próxima. Você já sabe muito bem, esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muitos vídeos à sua disposição. São vídeos totalmente úteis para a fé cristã. Até a próxima, em nome de Jesus.